nossa palestra da tarde de hoje, né? E nós vamos tratar justamente a respeito dos mistérios gregos, a sabedoria antiga, os mistérios gregos. O objetivo dessa palestra, dessa pequena exposição, onde nós colocamos alguns tópicos que nós consideramos essenciais para a discussão do tema, né? É justamente mostrar que a sabedoria antiga, ela já existia na Grécia Antiga, né? Quando a gente estuda história, a gente lembra lá dos antigos filósofos gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, que foram os grandes expoentes que chegaram até hoje, né? Nós, na modernidade, com o seu legado, né? E nós percebemos justamente que esses filósofos, eles tinham acesso a um processo de iniciação, né? Que culminava justamente no cultivo das virtudes, buscando a purificação naturalmente do seu ser, da sua alma, né? Então, nós dividimos o nosso estudo de hoje em 4 grupos, né? A origem dos mistérios gregos, como foi que eles surgiram, os deuses da Grécia, os mistérios da Grécia e os mistérios na Grécia, que são divididos em os mistérios maiores e os mistérios menores, né? Para o estudo, a gente se baseou principalmente no livro de Charles de Bitter, essa aqui é a versão antiga, Pequena História da Maçonaria, né? Onde ele traça alguns tópicos a respeito da Grécia, época, como ele diz, em que ele viveu, né? Foi iniciado. E também nesse livro do Paul Deel, Simbolismo na Mitologia Grega, que eu achei bacana esse estudo desse autor, né? Ele traça ele divide o livro dele em 4 partes, onde justamente ele vai explicar que chegou para nós aqui hoje como mitos, né? Mitos do Minotauro, como a gente conhece, né? E outros, ele mostrando que tem ali toda uma simbologia por trás, né? A gente só se ligou no mito em si, mas há todo um ensinamento esotérico por trás, né? Que é justamente mostrando o caminho que o ser tem que percorrer até a sua elevação espiritual, tá? Então, os mistérios gregos, como diz Charles de Bitter, vamos considerar a instituição dos mistérios na Grécia. Esses mistérios, o mais importante e bem conhecido foram aqueles mistérios que ele coloca como os eleusinos, né? Que, na verdade, Charles de Bitter vai dizer que hoje, na modernidade, no mundo moderno, nós sabemos muito poucos acerca dos mistérios gregos, pois suas atividades foram efetivamente conservadas secretas, né? O que chegou para a gente foram os mitos, né? A gente sabe que Grécia, ela foi uma civilização que influenciou profundamente o mundo ocidental, né? Grécia e Roma foram as civilizações antigas que influenciaram muito a nossa civilização, principalmente na questão da cultura, né? Sobre o fato de que os mistérios da antiguidade eram mantidos secretos, porque continham muita coisa imprópria, Charles de Bitter vai dizer o seguinte: afirma que não é verdade, pois eu posso dar meu testemunho direto por ter sido iniciado nos mistérios, neles não havia nada de passível de objeção. Conforme de Bitter, ele diz que viveu naquela época, foi iniciado, porque a gente vai receber críticas de autores cristãos, certo? Que hoje a maioria das informações que nós temos a respeito dos mistérios gregos procedem do mundo cristão, escritores cristãos, como Hipólito, Clemente de Alexandria, Orígenes, Arnaldo e outros, onde esses autores vão enfatizar muito a questão da religião pagã, dos ritos, né? Como a gente entende, muitas vezes o uso de matança de animais, sacrifício de animais e coisas por aí. Ele também vai dizer que eles se empenhavam em destruir tanto quanto possível a religião pagã. E por isso eles sempre viram o lado exotérico, né, da coisa, quando na verdade nunca enfatizaram o lado esotérico, certo? O pouco que se conhece é referente a provas externas aplicadas aos candidatos e da instrução ministrada através dos vários grupos. Quando a gente estuda história, a gente lembra de 2 cidades lá na Grécia, pelo menos eu me lembro, né?
Atenas e Esparta, não é isso? Atenas era o centro da cultura na antiguidade, não é? O exemplo de cidade, a polis que mais se desenvolveu na Grécia. E Esparta já era o outro sentido, o sentido do exército, né? Preparação dos jovens espartanos era a partir dos 7 anos servirem o exército, né? E tinha ali todo um processo de preparação, de seleção dos jovens se tornarem soldados do exército espartano, que foi um dos exércitos que obtiveram mais êxito nas guerras do mundo todo, né? Já Atenas era diferente. Ela era uma cidade onde ela enfatizava mais a questão da cultura. Os filósofos gregos, Platão, Sócrates, né, viveram na cidade de Atenas. Tá? Os mistérios seleucinos, ou de Eleusis, como alguns dizem, ele começa aqui na lenda de Deméter e Perséfone. Deméter, na Grécia, era o nome da deusa da agricultura. Na rica simbologia grega, da cultura grega, ela representava os poderes regenerativos e reprodutores da terra. Poderes esses que eram responsáveis pela geração dos seus frutos. Só relembrando um pouco da mitologia grega, né? Lembram do Olimpo, o Monte Olimpo, onde viviam os deuses, né? Onde Zeus era o principal dos deuses, certo? Quando a gente traduz, a gente vê que era o espírito em si, né? E tinha os semideuses e os heróis, como Hércules, por exemplo, que era um herói e era filho de Zeus, né? Mas também com uma mãe geralmente humana, né? A gente vê muito isso na simbologia grega. Então Deméter era o nome da deusa da agricultura. Ela era considerada a deusa da fertilidade, pois a terra cultivada devia ela a sua capacidade de produzir. Daí, por isso que ela foi caracterizada como deusa da agricultura, e ela aparece nos antigos textos gregos como sendo uma divindade ligada diretamente às colheitas, que é representada com um feixe de trigo entre os braços, tipo esse aqui, ó. Vou lançar aqui para a gente só ver. A grafura. Ixi, ficou lá para trás. Pronto. Isso aqui era a deusa, né? Deméter, representando aqui os agricultores, os feixes que ela carregava em si. Só que acontece nesse tempo um probleminha, faz parte da cultura grega. Segundo a lenda, ela era filha dos titãs Crono e Réia, tendo como irmão os deuses Zeus, Poseidon e Hades. Tá? Eram irmãos. Da mesma forma que na cultura egípcia, os relacionamentos amorosos entre irmãos, na cultura grega também existia, na complexidade grega eram comuns. Assim, a deusa Deméter manteve um relacionamento amoroso com seu irmão Zeus, do qual nasceu uma linda menina chamada Perséfone. E Hades, seu outro irmão, vejam, Zeus era a personificação do espírito, né? Hades era a personificação do nosso eu inferior, né? Era ele que cuidava das regiões mais baixas do inferno, como nós entendemos, né? Então, Hades, que era irmão de Zeus, irmão de Deméter, apaixonou-se pela sobrinha e pela jovem, tentou seduzi-la. Não conseguiu, raptou Perséfone e levou-a para seu reino subterrâneo. Tendo tomado conhecimento do desaparecimento da filha, Deméter começou a procurar por todo o mundo, com um achote aceso em cada mão. Após vários dias de buscas, ela encontrou o deus Hecate, que ouvira os gritos de Perséfone, mas não conseguiu ver quem fora seu raptor. Daí, indicou, porém, a direção onde ela deveria ser procurada. Foi. Hecate é uma deusa. Oi? Hecate é uma deusa. Uma deusa. Isso. Antiga. Isso.
foi o deus Hermes, o Sol, que revelou a identidade do raptor. Foi ele que entregou. Ele disse, olha, foi Hades, né, que raptou a sua filha. Enfurecida, Deméter chamou Zeus, pediu ajuda do irmão e amante Zeus, né, para intervir. Ele se recusou a brigar com seu irmão Hades para libertar a filha. Então, Perséfone, aqui está errado, Deméter, então resolveu não voltar para o Olimpo, tá? Não é Perséfone não. Perséfone é filha. Então, Deméter resolveu não voltar para o Olimpo. Em vez disso, ela foi para onde? Para Eleusis, uma cidade que fica próxima a Atenas, né? Mais ou menos 19, 20 quilômetros, pertinho. E na forma de uma velha ama, assumiu a guarda e a educação do filho do rei daquela cidade. E o que aconteceu? Durante o tempo em que ela permaneceu em Eleusis, ela ensinou aos homens o segredo do cultivo do trigo, né? Os segredos da agricultura. Só que, com a ausência de Deméter no Monte Olimpo, fez com que a terra se tornasse estéril, forçando Zeus a procurar sua irmã e amante e suplicar que ela voltasse para o Monte Sagrado. Certo? Havia muitas reclamações dos camponeses em relação a isso. Ela consentiu a voltar desde que sua filha Perséfone fosse libertada e também voltasse ao Monte Olimpo. Acontece que Perséfone já havia se acostumado ao reino das sombras. O negócio para se lá é bom, viu? Ela comeu a romã. Né? Ela já tinha se acostumado ao reino das sombras e tornar-se esposa do seu tio Hades, né? E já era reverenciada como rainha dos mortos. E não queria deixar o seu reino apenas para ser mais uma no reino ou no Monte Olimpo, né? Foi então que, para resolver o impasse, Zeus chamou Hades e os dois conversaram, né? Zeus era o símbolo do céu e Hades era o símbolo do inferno, e fizeram um acordo. Ela Perséfone passaria 6 meses no céu e 6 meses no inferno, ou seja, 6 meses lá em Hades e 6 meses vivendo lá no Olimpo, tá? E foi justamente com base nesses mitos que os gregos desenvolveram os seus mistérios conhecidos como os mistérios de Eleusis, certo? E aí a gente vai ver que justamente isso está ligado à questão da agricultura. Os 6 meses da fertilidade, da agricultura, que tem todo o ritual em cima disso, né? E os 6 meses de seca. Mas mais na frente tem que ver isso. A outra origem dos mistérios gregos, que essa é falada pelo Charles de Bitter, é justamente, ele diz que o fundador original dos mistérios gregos foi Orfeu. E ele diz que Orfeu foi uma encarnação do mesmo grande instrutor do mundo que viveu no Egito 40 mil anos antes de Cristo, como Totes ou Hermes, né? Uma das encarnações de Hermes Trismegisto, que tinha como objetivo pregar a doutrina da luz oculta. Agora ele tinha uma missão diferente no seio da sociedade grega, porque ele se dirigia a uma raça diferente em outra época, tá? Então, se você for pegar o Charles Bitter aqui na página... No caso, por clarividência, isso tudo que ele fala, né? Ele está falando por clarividência, está afirmando que viveu nessa época. Se você pegar aqui, na página 109, Pequena História da Maçonaria, ele vai dizer justamente qual era o objetivo do Orfeu. Ele diz: adveio Orfeu pelo ano 7000 a.C. e residia comumente nos bosques, onde reunia seus discípulos. Percebam que em algum momento isso tem uma certa semelhança com os mitos de outras culturas, assim também com os mitos cristãos, né? Druidas. Também. Não lhe deram os reis as boas-vindas, nem o aclamaram cortês. Ele viera como bardo, amante da natureza e satisfeito de viver nos ensolarados campos e nas sombrias selvas, avesso às cidades e às aglomerações humanas. Ao seu redor crescia um grupo de discípulos, aos quais instruía ao clarão dos bosques silenciosos, onde só se ouviam o canto das aves e os sons melodiosos da selva.
são não suficientes para quebrar a quietude das paragens. Ensinou-lhes a música vocal e instrumental com a lira de 5 cordas, da qual, sem dúvida, se derivou a de Apolo, empregando para isso a escala dos 7 tons. A grande contribuição de Orfeu, né, que eu compreendi aqui, é que justamente ele vai mostrar a Orfeu, o símbolo dele é a lira, né, que ele herdou de Apolo. E a grande contribuição que ele vai dar aqui para nós na modernidade, que é agora que a gente começa a compreender, é que o som, ele tem um sentido e influência, né? Ele usava a harpa dele para, muitas vezes, domesticar os animais, trazer harmonia ao ambiente, né? Quando ele vai buscar sua esposa que foi morta, levada para o Hades, para ele passar, ele usa justamente a sua arca, harmonizando os ambientes, né? Chega mesmo, como diz, não sei se a Lady Bita foi outro autor, que agora não me recordo, chegou a harmonizar o inferno, né? Para trazer a esposa de volta. E o acordo foi ele trazê-la, podia levar, mas ele não podia olhar para trás, porque se ele olhasse para trás, o acordo estava desfeito. E ele veio tocando a harpa dele, né? E já perto da saída do túnel, ele não confia na sua intuição, olha para trás, para ver se a deusa realmente estava vindo, e aí o acordo é desfeito, né? Certo? Então, os mistérios gregos vão girar em torno desses dois mitos, o de Orfeu, né, e os mitos da deusa Deméter. Aí temos os deuses da Grécia. Dentre os caos de mitos incoerentes, muitos deles eram explicados nos mistérios e interpretados como envolvendo uma instrução oculta relativa à vida da alma. Muitos dos deuses da Grécia eram personagens reais. Hércules, por exemplo, era um herói que viveu sendo povo, Jasão, né? Que desempenhava seus papéis na vida do povo e lhe serviam de canais da bênção divina. Os deuses da Grécia não eram idênticos aos reverenciados no Egito. Os deuses do Egito tinham um sentido diferente. Os gregos, eles, devido à sua cultura, eram muitas vezes deuses que tinham relacionamentos com os humanos, né? Seres humanos. Só que os deuses, a gente vai ter justamente, no seio da sociedade egípcia, o culto politeísta para a grande massa, né? E o culto do Deus único no meio dos iniciados, né? No caso da Grécia, a gente vai ver esses deuses gregos que representavam aspectos algo diferentes do único Deus eterno, sob formas adequadas ao desenvolvimento da sub-raça céltica. Era um povo essencialmente artista, né? Assim como o povo egípcio era um povo altamente cientista, né? Eram dois aspectos importantes. Só que no Egito, como na Grécia como no Egito, havia uma multiplicidade dessas formas divinas, algumas das quais eram representadas e animadas por grandes anjos, que podem ser comparados com os anjos da Igreja Católica, das nações cristãs, de São Miguel, Gabriel, Rafael e outros, né? Aí os deuses gregos, nós temos a Palas Atena, a deusa da sabedoria, de olhos cinzentos, era um ser esplêndido e magnífico, que através de seus devotos governou praticamente Atenas na antiguidade, né? Essa deusa Atenas, ela era a corporificação da eficiência e daquela perfeita exatidão da forma que constitui a essência de toda a verdadeira arte. Por isso que Atenas era o símbolo da civilização para nós do mundo ocidental, né? Ela conservava Atenas em perfeita ordem, dirigindo-a, governando, inspirando a população e velava pelo progresso da cidade com o mais vivo interesse. Já a deusa Hera, temos uma personagem real de estilo semelhante, porém muito diferente de Palas Atena. Hera era uma das muitas encarnações ou formas do aspecto feminino do primeiro raio e era concebida como a rainha do céu. Já o deus Dionísio, que era o próprio Logos, aí ele faz uma semelhança dele
o deus Osíris no Egito, né? Era que Osíris, vocês lembram da mitologia dele, que ele foi dividido em várias partes, não é isso? Certo? E tinha Apolo, que era o deus do sol e da música, cuja simbologia era a lira. Temos também a deusa Deméter e sua filha Persófone, eram especialmente reverenciadas em Eleusis e personificavam justamente as grandes forças da natureza. E aí é uma simbologia em torno dessas duas deusas. A primeira, a deusa Deméter, tinha o significado de a nutriente maternidade da terra. E a segunda, a vida criativa, Perséfone, a vida criativa que faz a terra brotar e produzir grãos, flores e frutos, e encolher-se de novo antes da chegada do inverno, numa espécie de hibernação. Uma vida interior oculta, somente para irromper, que aqui é o aspecto esotérico, né, dessas duas deusas, uma vida interior oculta, somente para irromper, como que numa nova encarnação sob a influência da primavera, mostrando que elas significavam a parte da natureza, mas também mostrando o processo encarnatório em si, né? Uma parte do tempo a gente passa lá, no astral, e outra parte do tempo nós passamos aqui, encarnados, nesse processo de aprendizado, até a gente conseguir chegar à perfeição, né? Deixar de encarnar. Afrodite era a deusa do amor, representava o aspecto feminino da divindade, ou a divina compaixão, certo? Aí Afrodite, o Edibito vai dizer o seguinte, ela tinha esses dois aspectos. A deusa do amor, que aí representava o aspecto superior da divina compaixão, né? Mas também ela representava aqui o amor fugaz, né? O amor físico, como nós entendemos, carnal, né? Como nós entendemos aqui, certo? É tanto que aqui na página 113, ele vai dizer justamente esse aspecto. A respeito da deusa Afrodite. Havia, pois, dois aspectos do oculto da Afrodite. O aspecto superior estava incorporado em Afrodite, que ele chama Urânios. Afrodite celeste, que era, em verdade, a mãe de imaculado amor. Mas havia um aspecto inferior de seu culto, como Afrodite Pandemos, o amor terreno comum que conduz ao mal e a baixas paixões, indignos do nome amor. E este aspecto era o mais proeminente na época em que a antiga religião havia se tornado antiquada e corrompida, certo? Então lembre-se desses dois aspectos. Os deuses gregos estavam ligados aos mistérios gregos e operavam com seus fiéis devotos através deles. E, ao estudar como trabalhamos os mistérios em vários países, o Edibite diz que a gente pode apresentar analogias, tá? Mas não comparações. Cada cultura tem as suas diversidades. É claro que a gente percebe que há certas analogias, né? Com a cultura indiana, por exemplo, onde a gente vê alguns mistérios parecidos, com a cultura egípcia, certo? Mas são analogias. Aí nós temos os mistérios na Grécia. Os mistérios de Eleusis se dividiam em dois graus, os menores e os mistérios maiores. Os mistérios menores eram aqueles que eram celebrados no tempo de Deméter e Perséfone, em Engrai, perto de Atenas, durante o mês de março. Ali eram ministrados ensinamentos relativos à vida após a morte, no mundo intermediário ou mundo astral, tal como no Egito, com purificação, prova de coragem e escola interna. Ou seja, havia toda uma preparação para os iniciados, né? Os mitos da religião esotérica eram tomados e estudados no mistério de Eleusis. Ou seja, aqui a gente vai ver que tinha a parte exotérica, que era dada para a população em si, para festejar aí
a festa durante os meses que eles celebravam, o mês de setembro, e tinha a parte interna, que já está justamente dos mistérios maiores, que era a preparação dos iniciados. Com base nesse mito, os gregos desenvolveram as cerimônias iniciáticas dos seus mistérios, nas quais se praticavam rituais destinados a despertar Perséfone, ou seja, semente que foi enterrada e renascia, dando nova vida à terra. Assim, esses rituais eles tinham uma dupla finalidade. De um lado, tratava-se de agradar a deusa para que ela abençoasse a terra e, naturalmente, proporcionasse boas colheitas. Do outro, promovia um renascimento psicológico nas pessoas que eram iniciados nesses mistérios. Tá? Os mistérios ocultos, certo? Mostrando ao homem qual era a sua tarefa aqui na terra. Né? Nós não estamos aqui na terra por acaso. Todos nós temos um dever, uma obrigação, que é justamente o despertar do nosso ser superior. Né? E a nossa luta, o que a mitologia grega quer passar, é justamente a luta que a gente percebe entre o inferior e o superior. Né? Toda a cultura está baseada nisso. E era isso que eles tentavam mostrar ao povo encarnado naquela época. Que o eu superior, ele deve triunfar sobre o eu superior. Né? O inferior deve estar sob o comando do superior. Esse mito também tinha representações variadas entre todos os povos de cultura grega. Mas os festivais do Santuário de Eleusis se tornaram uma verdadeira tradição iniciática para o povo grego e um legado da sua cultura para os povos que eles influenciaram. Assim é que a gente vai encontrar rituais semelhantes entre os traços, os macedônios, lembrando de Alexandre o Grande, né? E principalmente os povos da Itália. Com o tempo, os mistérios de Eleusis se tornaram uma instituição cultural de tal respeito que todas as pessoas importantes do mundo helênico e depois do mundo romano faziam questão de iniciar nesses mistérios, tá? Certo? Mas aqui eram os mistérios menores. Nós vamos ver, nos pequenos mistérios, o iniciado se preparava para receber os grandes mistérios, certo? Nessa primeira parte do cerimonial, ele era purificado, interrogado, fazia diversas promessas e juramento, aprendia os sinais e os primeiros passos da iniciação, certo? Após jurar guardar estrito segredo sobre o que viu e ouviu, ele recebia o título de Nistos, que significava ser um iniciado, porém ainda incapaz de contemplar a grande luz da deusa. Ele só vai conseguir contemplar essa grande luz nos mistérios maiores. Né? Somente após um exercício de 1 ano estaria pronto para penetrar nos grandes mistérios. Já os mistérios maiores eram realizados em Atenas no mês de setembro. Em conexão com a sua celebração, toda a Grécia entrava em férias santas e efetuavam-se esplêndidas procissões públicas, a que se reunia toda a massa popular, tanto de iniciados e não iniciados. Como era essa procissão? Era uma festa onde você saía de Eleusis, em procissão, até Atenas, certo? E aí era tanto o povo, né, como os iniciados também participavam, e depois faziam um retorno para Eleusis para retornar a lá ao local sagrado. Tá? Os mistérios maiores eram realizados em Atenas no mês de setembro. E aí, nesses mistérios, nós temos o ensinamento relativo à vida após a morte, que abrangia o plano mental, ou, como o Lidbete chama, o mundo céu. Tá? Esses iniciados eram denominados epoptária. E sua vestimenta inicial não era mais uma pele de coce, mas um velocinho dourado. E aí, naturalmente, todo o mito grego de Jasão e seus companheiros. Tá? Porque a gente vai perceber nesse autor aqui, Paulo Dias, onde ele divide justamente os mitos gregos
em 4 partes. Primeiro, ele fala justamente na simbologia, onde ele procura transmitir a psicologia interna e o simbolismo psicológico, mítico em si, tá? Mas a gente vai ver o quê? Também o combate contra a exaltação. Então a gente vai ver alguns mitos, tipo o mito de Perseu, que era um combate à exaltação, né? Ao orgulho, à vaidade, né? A gente vai ver também o combate contra a banalização, que é Jasão, Teseu, Hércules. Se você lembrar aí dos filmes gregos, você vai ver justamente que Hércules, ele vem no sentido de combater a banalização na sociedade grega, né? De estabelecer a ordem, tá? Então o sentido desses semideuses era justamente combater a banalização e restaurar a ordem no seio da sociedade, tá? Os rituais referentes aos mistérios maiores prolongavam-se por 9 dias e comportavam ritos que eram desenvolvidos dentro e fora do templo. Na última fase da cerimônia, o iniciado se vestia com uma pele de carneiro, significando que ele seria o sacrificado, a oferenda ofertada a deusa para que sobre ela fosse executado o trabalho de regeneração. Que é regeneração? Estava iniciado, né? Estava no processo de iniciação. Então, agora, teria que ter uma vida limpa, né? Certo? Uma vida pura, certo? Como nos ensina hoje em dia a teosofia. Deixar de estar falando da vida dos outros, né? Entrar no processo de limpeza. A gente não pode nunca esquecer a frase, me lembro sempre de Madame Blavatsky, no livro A Luz Oculta, né? Aquele pequenininho, como é o nome? Luz no caminho. Não. Ocultismo Prático, onde ela diz que não ouse botar o pé na escada com os pés cheios de lama. Né? Esse é qual? Voz de silêncio. Não ouse botar o pé na escada, né? Primeiro o pé na escada com os pés cheios de lama. A queda vai ser grande, né? Certo? Então, você começa o seu trabalho de regeneração. Então, o iniciado era levado a uma caverna escura, onde permanecia por alguns dias em completa escuridão, como se fosse a própria semente depositada na terra. Depois, era submetido a uma série de provas, onde sua fidelidade, sua bravura, seus respeitos aos deuses eram provados. Certo? Todo o processo. Eu vou aqui, sem problemas, vamos manualmente mesmo. Por fim, era submetido aos rituais de purificação, nos quais se entregava aos 4 elementos primários: o ar, a terra, o fogo e a água, composto esse que, segundo as crenças da época, eram os elementos básicos que compunham todas as coisas existentes na terra. Tá? Tem que ir por aqui mesmo. Haviam 2 tipos de iniciados. Os primeiros eram os que podiam aprender a usar o corpo mental e a formar redondelo vigoroso veículo temporário de matéria instável, que tem sido chamado de Mayari Rupi. Mayari Rupi, essa tradução está correta, Luiz? Eu conheço Maiave e Rupa, né? Maiave. Um V. Maiave. Ou aqui no livro estava errado, né? Não sei, pode ter sido. Não Erro de impressão, né? Faltou Impressão. o trabalho do Revisão. Mas eu estava com esse nome mesmo. Maiave. Os segundos eram constituídos pela grande maioria que não se achava ainda preparada para este desenvolvimento. Isso aqui era uma etapa superior, né? Mas podia ser instruída quanto ao plano mental e aos poderes e faculdades apropriadas a ele. Nos menores, nos mistérios menores, esclarecia-se a necessidade e o método do domínio dos desejos, paixões e emoções. Aqui, como diz Blavatsky, não ouse colocar o pé na escada com os pés cheios de lama, tá? Tem que aprender a dominar os desejos,
paixões, as emoções, vida limpa, não é isso? Mente aberta, puro. Isso, obrigado, Luiz. Nos maiores, ministrava-se a mesma instrução com referência ao domínio da mente, só que aqui com um objetivo maior, certo? O cerimonial dos mistérios maiores culminava na exposição de uma espiga de trigo. E eis o que Hipólito diz a respeito. Página 123. Hipólito dizia o seguinte: ao mesmo tempo que se iniciavam o povo nos ritos eleusianos, os atenienses descortinavam aos admitidos ao grau mais elevado desses mistérios, o poderoso, maravilhoso e o mais perfeito segredo adequado ao iniciado nas mais elevadas verdades místicas. Refiro-me a uma espiga de trigo silenciosamente colhida. Entre os atenienses, também se considerava que esta espiga constituía a perfeita e grandiosa iluminação que descia do indescritível Uno, como o próprio Hierofonte declara, né? Então, o símbolo da espiga aludia à vida divina de Deus sempre imutável, sempre renovada, sepultada na terra dos planos inferiores, não só para nascer em outras formas de vidas mais plenas e abundantes, no ciclo infinito de manifestações sucessivas. Na verdade, era explicando o processo de evolução, né? Isso aqui era justamente o símbolo, a deusa, né, Deméter, o símbolo dos grandes mistérios, a espiga de trigo colhida em silêncio, representando o trigo que morre no inverno para renascer na primavera, sendo que depois da morte física, o iniciado viveria integrado na existência celeste divina eterna que comprovou em vida ao passar pelos mistérios, né? Nossa vida una, né? Esse é o nosso objetivo. Aí nós temos os mitos nos mistérios maiores. A lenda de Perséfone, que a gente já viu, certo? Era evidentemente uma parábola oculta da descida da alma na matéria. Perséfone, a alma, não se achava originariamente imersa na matéria, e não necessitaria disso, não fosse o fato de haver sido atraída por sua própria imagem às condições inferiores da matéria. Lembra de Narciso, o mito de Narciso, que do espelho, né? Se olhava no espelho, se achava tão bonito, ficou admirado com a sua beleza, né? E depois disso ele foi transformado numa flor, não é isso? Esse processo. Daí o termo narcisismo. Né? Narcisismo, não é? Vaidade. A vaidade, exatamente. Narciso, na verdade, esse mito do Narciso, ele quer simbolizar para nós a vaidade, né? Mostrar para a gente. Embora ela fosse liberta do cativeiro completo pelo esforço da sua mãe, Deméter, depois disso, teve que passar metade de sua vida no mundo inferior, encarnada aqui na Terra, e metade no mundo superior, isto é, parcialmente encarnada e um pedaço lá no outro lado. No astral, né? Enquanto estava inclinada sobre o Narciso, ela foi arrebatada pelo desejo, que é o rei do mundo inferior, que aqui reina aqui na Terra, nosso trabalho, que aqui Blavatsky domina o desejo, né? Procura dominar o desejo. E aí é justamente onde a gente vê o mito da história do Minotauro, certo? Lembram do mito? Minotauro era aquele ser que nasceu do rei Minos, né? Com a sua esposa, e como ele nasceu metade homem, metade animal, ele ficou preso num labirinto que foi criado por, acho que foi por Dédalo, né? Dédalo, que criou o labirinto e o Minotauro ficou aprisionado lá, certo? Então, esse Minotauro
que foi morto por Teseu, que era a personalidade humana, né? Meio animal, meio homem. Veja, Minotauro significa isso. Personalidade humana, meio animal, meio homem. E Teseu personifica o quê? O eu superior, certo? Que gradualmente concentrou energias para poder manejar a espada do seu divino Pai, o Espírito. Ou seja, isso significa também a vitória do eu superior sobre o eu inferior. Assim como, os que gostam de dizer isso, Jesus, quando entra em Jerusalém, montado no burrito, significa o domínio do seu ser superior, né, sobre o rei, o seu inferior. O trio sobre o quaternário. Isso, certo? Guiado pelo labirinto dos mundos inferiores, pelo fio do conhecimento oculto que foi ministrado por Ariadne, que era filha do rei, e que significava intuição, capacita-se o eu superior a matar o inferior e sair da teia da ilusão, certo? Só que, quando a gente vê aqui, no livro do Paul Dio, onde ele conta o resto da história, mesmo Teseu significando eu superior, e aí serve de lição para nós, ninguém está isento de erros, né? E de cometer algumas falhas ou desvios no caminho, certo? O que é que acontece? Teseu, Ariadne ajudou Teseu por amor a ele, né? Certo? Então, depois disso, ele deveria ter se casado com Ariadne. O que é que ele faz? Se apaixona pela irmã de Ariadne. Foge com as duas, né? E no meio do caminho, ele abandona Ariadne. Certo? Abandonou a intuição, ficou com o inferior. Com a paixão, né? E o que acontece? Né? Ele justamente vai governar a cidade de Atenas, né? Mas aí vai sofrer também um bocado nesse processo de aprendizado que todos nós estamos submetidos. Né? Certo? O filho de Ariadne, né? Aí Liliberto também fala a respeito da magia dos mistérios maiores na Grécia. Ele diz que nos mistérios eleusinos eram os iniciados postos em íntima comunhão com a divindade por meio de alimento e bebida, especialmente consagrados, que eles chamam de teofonia. Né? Davam-lhes as taças de água altamente magnetizada e durante a cerimônia da iniciação comiam bolos consagrados. Aí ele diz que São Clemente de Alexandria nos dá a fórmula, a palavra de passe dos mistérios eleusinos. Provei, bebi e trago, tirei da arca, tendo provado, coloquei na cesta e da cesta na arca. Aí também tinham as relíquias, que eram os objetos físicos saturados de elevado magnetismo, através dos quais se executava o lado mágico dos mistérios. Em Jâmblico em Vida de Pitágoras, relata o seguinte: Pitágoras, que era um dos grandes filósofos gregos, né, e a sua grande contribuição também foi mostrar a importância dos números para nós, né? Ele passou 22 anos no santuário dos templos no Egito, ele viajou bastante, ele se iniciou no Egito, se não me engano também na Índia, e em companhia dos magos da Babilônia, que o instruíram em sua venerável ciência. Não é de admirar que ele fosse versado em magia e teologia, e chegasse, portanto, a realizar coisas que transcendiam a capacidade ordinária do homem e pareciam de todos incríveis aos olhos do homem mortal. Na verdade, ele dominava, tinha o conhecimento dos poderes ocultos do homem, né? Fazia provavelmente uso, e o homem comum que não conhecia se admirava com os acontecidos. Também tem as relíquias, que era o caduceu, que era a vara de poder cingido pelas serpentes enroscadas, encimado pelo pinhão, era mesmo que o Tício dizia-se oco para encher de fogo. Os indianos usavam a vara de bambu, não é isso? Para significar justamente o caminho
do despertar da Kundalini, né, da energia em si. Tá? Então, um candidato, depois de iniciado, era frequentemente descrito como alguém que havia sido tocado pelo tiço, mostrando que este não era um simples emblema, mas tinha uma utilidade prática. O hierofante o colocava nas costas do candidato e o utilizava como instrumento para lhe despertar as fantasias latentes e separar o astral do físico, a fim de capacitá-lo a passar plenamente, conscientemente, aos planos superiores. Né? Tinham as relíquias, que era o cráter, taça sempre associada com Dionísio, e que é o emblema do corpo causal do homem, que tem sido sempre simbolizada por uma taça cheia de vinho e amor divinos. Tinham também as estátuas, que eram objetos altamente magnetizados, ricamente adornadas de joias, que haviam se enverdadas de um remoto passado, e eram a base física de certas poderosas forças invocadas também nos mistérios. E temos as relíquias, a lira, que aí é o símbolo tida como a mesma de Orfeu, em que se tocavam certas melodias acompanhadas de cantos sacros, que vai ser justamente essa lira, né, a grande companheira de Orfeu, para ele conseguir harmonizar ou viver de forma harmônica aqui no mundo físico. Além dos mistérios menores e maiores, havia, como no Egito, a senda da santidade. Tá? E também haviam as grandes iniciações na loja branca, que aí eram apenas para os grandes iniciados, né? A população não tinha acesso. E nós tínhamos também o templo de Delfos, que era justamente o símbolo da cultura grega, né? Onde se ocorriam muitas dessas iniciações, né? E nós ficamos por aqui, agradecendo a todos e disposto aqui a tirar alguma eventual dúvida, né? Ou aceitar qualquer contribuição dos irmãos que estejam dispostos. Bem, eu tenho assim uma contribuição, né, porque eu gosto muito de estudar mito e como astróloga, assim, a gente está sempre pesquisando e tal. E principalmente com relação aos mitos das deusas, né, o que se tem hoje em dia na literatura é que a maioria das interpretações desses mitos, eles sempre são dados dentro de um contexto patriarcal cristão. Então, por exemplo, no mito de Perséfone, né, quando se remete a Hades, ao Senhor dos Infernos e do Desejo. Hades é uma divindade extremamente poderosa, ele é o rei soberano da terra. Quando Perséfone se une a ele, ela se torna consorte soberana da terra. Então o que ela fez? Ela teve uma opção, ela teve um livre-arbítrio, ela comeu o romã. E a partir daí ela se torna uma divindade soberana da terra. E não uma mulher que caiu por causa de um desejo e se uniu, entende? É uma outra perspectiva, essa perspectiva de que foi o desejo que levou ela lá para o inferno, isso é muito cristão. Porque, na verdade, Perséfone era muito maior do que isso, porque depois ela começou a influenciar várias culturas nesse sentido da soberania feminina. E aí, claro que as interpretações cristãs que vêm sobre os mitos sempre vão rebaixar a mulher, né? Mulher desejo, mulher, né, que cai no pecado, mulher que isso e mulher que aquilo, né? Então, assim, o Leadbeater, por exemplo, ele é do século XIX, né? Então, essas leituras que têm sido feitas pelos mitos, principalmente os mitos femininos, né? E aí tem toda uma literatura, todo um estudo que está sendo feito e resgatado sobre isso, trazendo de volta essas concepções antigas. Porque no mito não tem bem ou mal no mito, entendeu? O mito é um mito, ele fala da condição humana e a condição humana não é má ou ela é boa, a condição humana é a condição humana. O bom ou o mal, o certo e errado, tudo isso vem com o patriarcado e o cristianismo, que traz mas o mito em si é um mito. Aquilo que a natureza é, a natureza é. Aquilo que a natureza não é, a natureza não é. Agora se é bom, se é ruim, e Hades é uma super divindade, né? Um super poderoso e que, né, tinha um reino aí, que é o reino das sombras, que é o reino do inconsciente,
porque é um reino muito poderoso, né? Então ele não é ruim, não é inferno, entende? Entende? Nesse aspecto negativo. E ela lá caiu por causa do desejo, entende? Não é bem assim, foi mais a soberania, o desejo interpretado como um livre-arbítrio, entende? Ela teve uma opção. E nesse sentido ela se libertou da mãe, porque a Deméter vivia lá no pé dela, ela tinha que fazer tudo que a Deméter queria que ela fizesse, entendeu? Aí ela, não, eu tenho a minha opção aqui, eu vou mergulhar. E quando ela mergulha, ela se torna soberana. E ela se transforma, porque a gente só evolui também, né? E aí entrando dentro da linguagem oculta, a gente também só evolui quando a gente conhece a sombra e a gente integra essa sombra com essa luz. Então, o mito de Perséfone é esse mito dessa integração, desse ciclo de luz e sombra que a gente tem que passar por ele. Né? Só isso. Bem. Mais alguém? Luiz? Sim, a interpretação aqui é formidável, de Lígia, né? E que acho que vai ser também, não só dos simbologistas, mitólogos, mas também da psicanálise moderna, né? A partir de Freud e outros tantos. Pois é, por isso que eu O digo meu adendo é só em relação à palavra inferno, porque ela também hoje está assim, com uma percepção assim, muito Existe assim, quando eu cristã, né? Aquela coisa mais forte, né? Mundos subterrâneos. Existem muitos livros que eles tratam da simbologia grega, né? Os aspectos, os mistérios, tal, tudo. E, na verdade, a gente percebe que, assim, tem autores que têm uma interpretação, outros que têm outras interpretações, né? Há, naturalmente, como a gente já falou, uma revisita da história, né? E a história, ela sempre enfatizava muito a história patriarcal em si, né? Os fatos históricos em si. Hoje a história, ela tem uma outra ênfase, de mostrar, por exemplo, a história cultural, o papel da mulher na sociedade, né? De todo esse processo de construção que nós vivemos hoje, do resgate, da importância do crescimento da sociedade, né? Mas nesse estudo nós optamos justamente, eu disse, poxa, aqui a gente, quando você vai fazer pesquisa, você tem que fazer opções, né? E a minha opção foi justamente por Leadbeater, porque ele já é um autor consagrado no meio filosófico, né? Conhecido, e a gente optou justamente por seguir os passos que ele seguiu nesse livro Pequena História da Maçonaria, né? E do Paul Dieu, que também é um autor da teosofia, que também traz esses mitos. Mas há, naturalmente, outras interpretações a respeito dos mitos, com certeza. Qual é o sentido prático da celebração dos mistérios? O sentido prático da celebração dos mistérios, eles tinham dois objetivos. Primeiro, para o povo, era uma festa, né? Tá certo? A festa popular. E já para o iniciado, era o processo de iniciação. Primeiramente, para aqueles que estavam iniciando no processo, né? E depois, em segundo passo, aqueles mistérios maiores, onde ele dava sequência a esse processo até chegar ao processo total de iniciação. Quer acrescentar alguma coisa, Vinícius? Não. Quer acrescentar? Não, teve uma hora que você colocou assim, que eu achei bem interessante, que na parte iniciática oculta era o Deus único, né? E aí na parte esotérica que era o politeísmo. As filosofias, as histórias das culturas antigas, Egito, né? Grécia, Roma, por exemplo, mas vamos até o Egito e a Grécia, né? A história, eles diziam, por exemplo, que os egípcios eram politeístas, né? O povo era, a cultura que era passada para eles eram politeístas, mas a gente sabe que internamente, nas pirâmides, né, no centro de iniciações, eles eram monoteístas, eles acreditavam no Deus único e na forma de vida que nós estamos estudando hoje na modernidade com a teosofia, né? Por isso que quando a gente bota a sabedoria antiga nos mistérios antigos, é justamente mostrar que, embora não fosse o nome, mas a teosofia já existia lá naqueles tempos antigos, né?
E na Grécia a mesma coisa, você tinha o culto exotérico, onde era o povo, e tinha o exotérico, o esotérico, onde era justamente o processo de iniciação, né, que os filósofos, os iniciados, praticavam, né, e é o processo que a gente estuda hoje em dia, em busca também da purificação da alma. Presidente?